Bom dia pessoal, Luiz de Noite aqui do canal do YouTube novamente. Hoje é 27 de janeiro de 2023, né? E hoje é o terceiro vídeo que eu estou gravando, né? E aproveitar aqui que já ajustei aqui o equipamento, né? E vocês podem ver, a roupa é a mesma, a camiseta, né? E o cenário lá atrás também não muda, né? E a bagunça também não muda. Enfim, queria continuar falando aqui sobre esmalte, né? O terceiro vídeo de hoje, eu vou chamar isso aqui de esmalte 3, né? Para aqueles que me seguem, tentando fazer vídeos um pouco mais curtos para que eu possa também maximizar, né, o meu tempo aqui e também não tornar os vídeos muito enfadonhos, tá? Bom, o que eu quero mostrar aqui, né, alguns esmalte novo, né, para combinar aqui com a camisa. Primeiro essa canequinha aqui amarela, né, falar sobre o uso de corantes, tá? Você conseguir algumas cores, né, nas misturas de esmalte, né? Porque o que acontece, né? Como é que se faz para colorir um esmalte ou ter um esmalte colorido, né? Na verdade, os esmaltes ele tem algumas especificações, né? Então nós temos esmaltes que eles são brancos opacos, né? Ou seja, branco opaco significa que é um branco que tem digamos, uma certa opacidade. O que é opacidade? É a capacidade de deixar transpassar a luz. Então tem brancos mais opacos e tem brancos semi-transparentes, ou seja, que a luz pode passar um pouco, né? Ou elas não são tão, digamos assim, opacos, né? Ou seja, um leitoso, assim, mais escuro, tá? Enfim, e aí em cima dessa base, que seja ela branca ou transparente, né? No caso transparente, obviamente todas as pessoas entendem, então opaco e transparente são, nesse caso da cerâmica aqui, são antônimos, ou seja, uma substância que é totalmente transparente, ela é o contrário de uma substância que seja totalmente opaca, né? Uma deixa transpassar a luz, a outra não deixa transpassar a luz, né? A mesma coisa também, né? Quando se fala sobre um esmalte com brilho, né? Qual que é o contrário? É um esmalte mate, ou seja, ela é matizada, né? Ela tem pouco brilho, ela tem uma refração à luz, né? Pequena, menor em relação à substância que é mais brilhante. O que isso influencia? São as substâncias que são mais matizantes ou menos matizantes, né? Então, existem substâncias que são mais matizantes, né? Aí tem o dióxido de titânio, né? Tem o próprio caolin, né, que o pessoal usa. Agora, obviamente tem que usar com uma certa parcimônia, porque as substâncias matizantes normalmente o que elas fazem é reduzir um pouco a temperatura de fusão do esmalte, e portanto daí você tem menos digamos, manifestação do brilho, né, que a sílica principalmente, que vem do quartzo, ao derreter, né, dá esse brilho aqui que a gente está vendo, tá? Bom, e algumas cores, né, por exemplo, o vermelho e o amarelo, né, para mim sempre foram cores muito difíceis de obter, não é? Todas as fórmulas que eu tentei, nenhuma consegui, né, com cromo, com estanho e tantas outras substâncias que são consideradas corantes, eu não estava conseguindo, né? Aí eu tentei fazer usando corante, tá? E aí com o corante, então eu tenho conseguido, então o que eu faço? Eu pego uma base branca que eu tenho, que já sei que é consolidada, e que ela derrete bem, que ela dá uma aparência boa, né? E eu acrescento daí o corante, né? Na proporção que o fabricante recomenda. Normalmente vai de 2, e dependendo de alguns esmaltes, aqui no forno a gás, como a temperatura muito alta, esses corantes tendem a evaporar, desaparecer, eu tento usar uma quantidade razoável. Por exemplo, no amarelo, acho que vai em torno de 8 a 10% de corante no esmalte de base branca, tá? Então aqui eu estou conseguindo um amarelo, né? Que tem essa coloração aqui, digamos assim, bonita, tá? Aqui tem uma contaminaçãozinha, não sei se foi do esmalte, às vezes na hora de esmaltar aqui ele contamina, então tá um escorrido aqui meio escuro, tá? Isso aqui é um vermelho, é o melhor vermelho que eu já consegui até hoje, mas tá bastante consistente, deixa eu até pegar mais um, ó, tá vendo? Ó? Então eles tá se reproduzindo muito bem, tá? Aí eu consegui isso aqui também em Pedreira, num fornecedor que eu trabalho lá, né? Dá pra ver lá o sinal do dedo, lá dentro tem uma reentrância, né? Que é pra segurar aqui com o dedo, né? Eu tô fazendo isso aqui pra dar mais ergonomia, né? Nesses copinhos, tá? Enfim, e o vermelho é a mesma coisa, o vermelho é muito difícil, então normalmente o pessoal usa o vermelho, ele vem às vezes também de cromo, eu nem sei direito do onde é que vem, mas tem algumas substâncias que dão esse tom avermelhado, né? E em alguns casos, esses pigmentos vermelhos são protegidos, são encapsulados, né? O que teoricamente deveria proporcionar uma proteção desse esmalte em alta temperatura, a 1300 até mais, né? Para que ele não evaporasse, ele não se decompusesse nessas temperaturas muito altas, né? Enfim,
E obviamente daí dentro da formulação, por exemplo, substâncias como zircônio, ela ajuda a proteger esses esmaltes. Então geralmente a gente acrescenta aí, não pode também acrescentar zircônio demais, né? Porque também ela pode desequilibrar a fórmula, porque ela tem um ponto de fusão relativamente alto, etc. Também a dureza, a retração e outras características, né? Então o zircônio pode ajudar ela estabilizar essas cores, tá? Então esse aqui é o vermelho, usei aqui, acredito que em torno de 15 até mais porcentagem de vermelho para dar esse tom avermelhado, tá? Então isso aqui é usando o corante na fórmula. Obviamente você também pode usar uma base transparente se você quiser, tá? Eu aqui optei por usar uma base que não era transparente, uma base mais opaca, né? E deu esse efeito aqui, que é um efeito bonito, bem, digamos assim, consistente, tá? Então a base do vermelho, tá? E bom, deixa eu pegar aqui mais uma peça, deixa eu ver se eu acho uma peça interessante para mostrar. Esse aqui é um verde de cromo, né? Então eu não faço só peças, digamos, manchadoras, né? Apesar que é a minha preferência atualmente, né? Fazer peças mais manchadas, menos tradicionais. Esse verde é um verde de cromo, gente, tá? Mas aí, mais uma vez, falando o que sobre esse verde de cromo? Eu tinha uma dificuldade tremenda em estabilizar ele. Geralmente ele desaparecia no meio na queima, né? Então queimando a 1300, chegava no final, pintava de verde, ficava quase branco, quase transparente e nada de verde, né? O verde, vocês sabem, o principal pigmento que dá o verde é o cromo, né? O cromo tem uma certa toxicidade, obviamente, se você inalar. Aqui ele é aprisionado no vidro, depois de queimada 1300, não oferece perigo algum à saúde humana, tá? Mas você tem que evitar aí não manusear, né? Absorver muito, né? E respirar muito esse tipo de substância. Por isso sempre, né, que possível, se você manuseia muito esmalte, use máscara, se proteja, né? Cuidado com ambientes assim fechados, onde o pó fica em suspensão, né? Cuida da saúde aí, tá? Mas aqui o comentário principal, o que eu fiz para que esse verde aqui ficasse seguro aqui, né? Então um dia, nessas minhas misturas malucas, eu fiz uma sobreposição de azul de cinzas, um azul que eu tenho, né, o famoso azul Dino, né? E o verde, ele sobrepôs contra esse azul de cinzas. Aí eu vi que aonde ele sobrepôs com o azul de cinzas, o verde ficou praticamente preservado, e ele porque como o verde é mais escuro que o azul, ele cobriu o azul e ficou um verde bonito, né? Aí deu o clique, né? Eu falei assim, caramba, a cinza tá protegendo esse esmalte verde aqui. Aí acrescentei cinza, tá? E aí eu consegui esse verde, né? Que é um verde bonito, um verde quase petróleo aqui, mais oliva, né? E com um certo brilho. Então aqui foi o verde que eu tenho aqui num balde, né? Eu só não consolidei ainda a receita dele, né? Eu tenho um balde aqui cheio e eu tô trabalhando ele ainda, né? Eu uso sempre quando eu quero verde, eu uso para pintar ele com esse verde, tá? Os passarinhos estão meio nervosos aqui, acho que estão com fome, né? E, enfim, tá? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, tá? É o efeito, digamos, da temperatura da queima. Olha esse efeito aqui como ficou, né? Meio manchadinho, meio vintage, parece uma sujeirinha, né? Isso aqui tem a ver com temperatura de queima, tá? Então, numa temperatura mais alta, né? Deixa eu ver se eu acho aqui uma que foi queimada uma temperatura... Não, tá mais ou menos parecido, tá? Então, isso aqui é a temperatura de queima, né? Como não derreteu muito, ele não desenvolveu muito brilho, né? Então, o quartzo aqui, no caso, não derreteu totalmente, né? Tá com um ar mais opaco, ou seja, mais... Opaco não, digamos, mais mate, né? Mais matizado, né? E deu esses efeitos aqui, desses sinais aqui, né? E aqui também dá para observar uma coisa interessante, gente. Geralmente, né, eu falo para os alunos que os sinais do dedo, né, dão essa característica, formam esse tipo de desenho aqui. Então, normalmente a pessoa fica com aquela obsessão lá de, eu quero fazer uma peça lisinha, quero fazer uma peça aqui que não tenha nenhuma desuniformidade, né? Mas, gente, a cerâmica artesanal é isso que torna ela interessante, ó. Tá vendo? Aqui eu fiz um amassado, né, para segurar o dedo aqui. Isso aqui, tudo bem, a indústria pode copiar, talvez possa, né? Mas não vai ficar igual você botar o teu dedão aqui, a tua marca, né, pessoal, na tua peça, tá? Então essa é uma peça que ela foi queimada, digamos assim, numa temperatura mais baixa que o normal, né? Os pigmentos aqui, que é o ferro, ela concentrou, tá vendo, nessas ranhurazinhas aqui, e formou um desenho muito interessante, tá vendo? Bom, eu quero encerrar aqui um pouco, né, falando mais genericamente sobre a questão de esmalte, que é o seguinte, gente, tá? Um esmalte, né, para que você tenha um bom esmalte, né, deixa eu pegar aqui uma peça para ir mostrando enquanto isso, né, para a gente poder
também ilustrar um pouco o que eu estou falando para vocês, né? Bom, aqui é... Deixa eu passar aqui. Isso aqui é a famosa tigela, né? Isso aqui é a marca registrada minha, né? Ela tem de todas as coisas aqui. Tem branco, tem azul, tem verde, tem marrom, né? Isso aqui é para todos os gostos, né? Eu sempre falo, né? Enfim, então o esmalte, para que ele fique bom, para que ele fique um esmalte, digamos assim, ó, o verde aqui, né? Para que ele seja, né, considerado um esmalte, ele tem que derreter, ele tem que aderir à peça, ele tem que proteger a peça, né, tem que dar uma boa aparência, né, enfim, o esmalte bom, ela tem várias características desejáveis que a gente precisa buscar, né. A base do esmalte sempre vai ser, né, no caso a alumina, né, que vem, várias rochas contêm esse mineral alumina, né, e a sílica, né. Essa é a base do vidrado. Então o vidro, qualquer vidro que você compra por aí, ele sempre vai ter sílica e ele vai ter alumina, né? Usa-se aquela areia monazítica como a fonte principal da sílica, né? A areia monazítica é uma areia quartzosa, né? Que é a base da confecção. E eles usam muito, né? Para fornecer daí o próprio... no caso a alumina, né? Outros minerais que eles usam lá, não sei se é feldspato, usam a barrilha para baixar o ponto de fusão, etc. Então a fabricação do vidro, mas sempre vai ter o quê? Vai ter sílica e vai ter alumina, tá? As demais coisas, né? Porque como a sílica e a alumina, elas fundem num ponto de fusão muito alto, 1600, 1500 e 1700, né? Até dependendo do mineral. Obviamente, você precisa de alguma coisa que a gente chama de fundente, né? Então, o que são os fundentes? Aí você vai encontrar os fundentes nos feldspatos, né? Antigamente se usava muito chumbo, né? Silicatos de chumbo, outras substâncias, só que o chumbo é extremamente tóxico. Então, parou de usar o chumbo hoje, usa em alguns esmaltes, mas principalmente mais esmaltes que são esmaltes assim para decorativo, né? Então, se usa o chumbo, tá? Atualmente não se usa muito chumbo, tá? Enfim... E aí, você tem inúmeras substâncias, né? Tem colemanita, que é o borate, né? Ou seja, tem borato de cálcio. E o boro, né? É um fundente muito forte, né? E também ajuda no fluxo do esmalte. O que é o fluxo? Você misturar bem o esmalte, né? E ela ter uma fusibilidade, né? E uma dispersão, etc. muito boa, né? Você coloca, por exemplo, bentonita, né? Para quando o esmalte ele sedimenta muito, né? Fica aquela pedra no fundo do balde. Então o pessoal bota só que a bentonita tem que pôr até 2%. O que é bentonita? É uma argila de alta expansibilidade e que absorve muita água. Então ela torna geralmente o esmalte bastante suspendido, ou seja, ela não decanta tanto. Então geralmente o pessoal põe em torno de 2% de bentonita, né? Do esmalte que decanta demais. Essa mancha branca acho que não é daqui. Ué. Não é não, é uma mancha mesmo que estava lá. Bom, enfim, então a bentonita é usado, né? Uso pacificante, o estanho, né? Que hoje está caríssimo, acho que quase 600, 800 gramas o quilo do 600 reais o quilo do óxido de estanho, né? Então a gente está substituindo muito por zircônio, né? Titânio, dióxido de titânio, para você promover a opacidade, ou seja, para não deixar o esmalte muito transparente, dar aquele tom mais leitoso, né? Aí você tem, por exemplo, várias outras substâncias que são chamadas modificantes, dolomita, caulinita, tem alguns feldspatóides também aí que trazem fluxo, trazem mais fusibilidade, né? Volastonita, e aí nomes mil aí que você vai encontrar na literatura e cada um com uma função. Cada um vai modificar. E aí o que vai trazer uma receita boa de esmalte? Obviamente a mistura de todos os ingredientes. É que nem você fazer um bolo, tá? Todo bolo normalmente vai o quê? Vai farinha e vai ovo, tá? Mas tem que pôr um fermento, tem que pôr uma baunilha, tem que pôr uma pitada de sal, tem que botar um pouquinho de manteiga, né? Aí são os modificadores dos ingredientes básicos. Então a fórmula do esmalte ela se compara muito à fórmula do bolo, né? Tanto é que inclusive existe bolo de caixinha e existe esmaltes já prontos, né? Que já foram testados e que se vende aí. Tem a Rise, a Casa do Ceramista em Curitiba, tem a Arte Brasil lá em São Paulo. Tem muitos, né? Triarte, tem muitos fabricantes de esmaltes aí, né? Próprio alguns fornecedores de argila, como a Nova Faria lá também formula esmalte, né? E todos são bons, é questão de testar, ver na tua condição de queima, como que funciona, tá? Agora, é claro que você formular os seus próprios esmaltes sai mais barato. Por que sai mais barato? Porque você compra os ingredientes separados, você pode pechinchar, você pode encontrar preços melhores, né? E aí você formula e acaba ficando mais barato, e outro que você
tem ideia, né, de como foi feito, e você pode ir fazendo modificações nele, tá? Então isso aqui é um esmalte. Deixa eu só comentar um último esmalte. Deixa eu procurar aqui uma peça que eu até tinha separado. Deixa eu só ver se... Ah, desculpa, tá aqui, gente. Isso aqui é o famoso chino, né? Eu já comentei para vocês. Esse chino, a base dele é nefelina cianita, né? E espodumênio, né? Procura lá, American Chino, vocês vão encontrar essa fórmula aqui. Na verdade, ele não é o chino original lá do Japão. O do Japão, da China, inclusive, ele dá uns crawling, né? Eles dão umas retrações assim interessantes, formam uns desenhos, parecendo casca de laranja, né? A minha não dá tanto. Ó. Aqui embaixo, onde foi passado mais fino, ela fica mais rosada, porque ela puxa o ferro da massa e dá esse tom mais rosado. Em cima tá mais branco, né? Mas é um esmalte que eu particularmente gosto bastante. Dentro também tá mais fino, né? Mas ele dá esse branco, mais leitoso, né? E um efeito bem natural, tá? Então são os esmaltes chino, né? Tem muita gente no mundo aí que gosta muito dos tais esmalte de chino, só que os ingredientes são um pouco mais caros, né? Nefelina cianita e espodumênio, que não são tão baratos, né? Comparado com o feldspato potássico, o sódico, né? Aqui falando também o sódico, ele derrete numa temperatura um pouco mais baixa, né? Porque o sódico, por causa do sódio, exatamente, né? E o potássico, uma temperatura um pouco mais alta. Então o sódico é muito usado em esmalte de baixa temperatura. Eu aqui particularmente uso muito o feldspato potássico, né? O feldspato é um pó de rocha. O feldspato é uma rocha, né? Uma rocha, acho que é ígnea, não sei se é metamórfica, provavelmente é ígnea. E ela, então, pulverizada, se torna o feldspato potássico, né? Enfim, então é isso aqui, vou terminando o vídeo com 16 minutos. Muito obrigado aí por todo mundo que me assiste, que curte aí meus vídeos, né? E aí eu vou continuar fazendo mais vídeos aí mais pra frente. Postem perguntas, façam comentários, contribuam. Se eu falei alguma besteira aí, por favor, me corrijam, né? Como sempre eu falo, eu tenho essa, entre aspas, aí, humildade, né? Entre aspas não, de verdade, eu sou humilde porque eu estou começando. Eu considero que com 10 anos de cerâmica ainda sou um iniciante, tá? Assim, eu sou muito ousado, né? Muito, entre aspas, metido aí de dar aula já de cerâmica, falar sobre esmalte, mas eu faço pela minha ousadia, pela minha, digamos assim, realmente até destemor, né? Porque realmente eu não deveria nem estar fazendo isso e arrisco eu ter falado alguma besteira, né? E aí eu peço que vocês me corrijam, vou falar de noite, não é bem assim, do jeito que você falou, a minha experiência é outra, e eu vou agradecer muito se você puder fazer esse comentário, que isso vai me acrescentar, vai me ajudar. E eu vou aproveitar aí, né, para poder corrigir aí minhas falas também, e também aqui a minha formulação de esmalte. Então, muito obrigado. Então, esse aqui mostrando por último, esse copinho aqui que eu chamo de chino, né? Esmalte chino. Muito obrigado por assistirem e até a próxima. Tchau.